Segunda, eu expliquei esse critério de multicone, em particular, eu defini quando você tem um núcleo de matriz que é uniformemente hiperbólico para o shift completo. Nós definimos os núcleos instável e estável, que tinha as propriedades seguintes: U, S são compactos, não vazios, disjuntos no círculo. Depois, cada tem um número finito de componentes conexos, e de fato, esses números são iguais, e as componentes de U e S vão alternar para o ordem cíclico de P1. E, finalmente, uma propriedade de invariância. U é invariante positivamente por cada matriz alfa, enquanto S é invariante, mas dessa vez por iteração negativa. Alors, de fato, se você estuda os argumentos, depois, a partir desse U e S, nós construímos o multicone. O multicone é obtido alargando U e S de um jeito apropriado. Mas, de fato, se você estuda os argumentos, você vê que, de fato, nós usamos não a definição de US, mas realmente essas propriedades. E, de fato, então, podemos, a mesma prova que usei a vez passada, mostra, de fato, um resultado útil, sem assumir diretamente que a alfa é uniformemente hiperbólico, mas assumindo a existência de compactos US satisfazendo essas propriedades. Então, digamos, vamos dar um nome para essas propriedades. Então, se a alfa pertence então, a um parâmetro e existe S U satisfazendo a condição estrela aqui. Alors, eu vou precisar, se você examina os argumentos a certa altura, eu usei que quando eu tinha uma componente de U, de fato, que estava invariante por algum produto dos alfa, eu estava tomando uma pequena vizinhança para alguma métrica de Hilbert. Então, essa vizinhança ia dentro dela mesma por esse produto. E por isso eu usei o fato que o produto, de fato, estava hiperbólico. E, alors, se você examina o argumento, é suficiente saber que esse produto não seja identidade. Então, a razão... Então, eu vou pedir exatamente essa condição. E o produto, de fato, que estava usando no argumento, tinha um comprimento limitado. Então, eu vou pedir que qualquer produto das matrizes é diferente da identidade, mais ou menos identidade
para n menor que o número de componentes de U. É uma condição finita sobre os alfa. Então, se isso é... Então, vai ser... pode checar que a prova que eu dei na segunda funciona exatamente do mesmo jeito, sem mudar nada. E permite de construir um multicone. E uma vez que você tem um multicone, você sabe que a alfa é uniformemente hiperbólico. Então, a alfa é uniformemente hiperbólico. E, de fato, esses US são os núcleos associados. Esse último ponto é uma verificação muito fácil que eu vou deixar como exercício. Ok? Então, isso é, em certo sentido, uma variante onde, em vez de ter um multicone, eu tenho um conjunto U, o S, disjuntos, que não satisfaz o fato que esse fecho está contido no interior aqui, como para um multicone, o multicone satisfaz isso. Onde aqui, estou tomando o fecho e está contido então no interior do M. Então, estou ganhando algum espaço. Então, lá estou pedindo um pouco menos, pedindo uma condição um pouco mais fraca, mas pedindo essa condição suplementar que alguns produtos, estou assumindo, são diferentes identidades e eu posso concluir de novo que é uniformemente hiperbólico. Ok, então essa proposição é bastante útil e eu vou usar de fato daqui a pouco. Meu plano para hoje de fato é olhar o caso do shift completo com dois símbolos, onde eu vou enunciar resultados que mostram que temos uma compreensão bem completa desse caso, que não é o caso geral de um shift com mais de dois símbolos. E eu vou começar dando exemplos de componentes. Então, tem uma componente bastante óbvia, que é a componente principal. Então, definição. Eu vou chamar H0. Alors, H0 mais, digamos, é a componente eu estou no caso do shift completo, com um número qualquer de símbolos aqui. E, então, isso que eu vou chamar de componente principal é a componente de H que contém... Eu vou simplesmente repetir a mesma matriz A n vezes, com uma matriz hiperbólica de traço, digamos, maior que 2. Bom, esse conjunto de matriz A satisfazendo isso é visivelmente conexo, então esse conjunto de matriz é conexo, é obviamente hiperbólico, uma vez que A é hiperbólico. Então, em parte de H, eu estou chamando H0 mais a componente que contém isso. Há uma observação a fazer, geral, a condição de hiperbolicidade uniforme não vai mudar quando você substitui uma matriz A pelo oposto menos A. Se eu troco A para menos A, obviamente a propriedade de hiperbolicidade uniforme não muda. De fato, eu poderia considerar o problema inteiro
como um problema em PSL, desculpe, R aqui, obviamente, hein? Desculpe, em PSL2R, a condição de hiperbolicidade uniforme é completamente invariante para a mudança de sinus de cada alfa. Então, bom, mas mudando de sino eu vou trocar de componentes, então eu vou chamar, H0 vai ser a união dos alors, eu vou chamar de componentes principais, desculpe, em geral, componentes no plural. Alors, essa seria a componente principal, digamos, especial. E eu vou chamar em geral de componentes principal aquelas que eu vou obter a partir dessa, mudando os sinais. Então, desta vez seria qualquer escolha de mesma condição de traje aqui, mas agora com sinais mais ou menos Isso vai me dar 2 potenciais N componentes de H, mas de fato eu não quero distinguir realmente essas componentes dessa componente aqui. Mas como eu vou usar bastante os traços das matrizes, eu tenho que tomar um pouco de atenção nos sinos. Ok? Então, bom, de fato, essa é a componente especial e as outras componentes só mudando os sinos. Alors, isso tem uma caracterização simples elementar. Uma matriz alfa pertence, então, desculpe, então H0 vai ser a união das componentes principais. Das 2 potenciais N componentes. Então, a alfa pertence a alguma componente principal, se é somente se o núcleo instável. Então, aqui a alfa está em H, eu estou caracterizando dentro de H as componentes principais. Uma caracterização é que U é conexo. Como U e S são alternados, isso é obviamente equivalente a dizer que S é conexo. E também equivalente a dizer que os U, I e os... Alors, U, AI corresponde à direção instável de AI de um lado e o SAJ de um outro lado não são entrelaçados. Isto é, você pode dividir o círculo em 2 partes, onde de um lado você tem as várias direções instáveis, do outro as várias direções estáveis. Bom, eu acho que isso é completamente elementar, então eu vou deixar a prova como exercício. Numa direção, segue diretamente da definição, porque, como eu expliquei, o número de componentes de U e de S são invariantes quando eu vou me mexer numa componente de H. Então, como o número de componentes é 1 inicialmente, vai ficar 1 o tempo todo. É também muito fácil de ver que isso é equivalente a isso. Ok? Isso já dá algum
alguma indicação sobre o bordo de H. Enfin, aqui o bordo de uma componente principal, é também completamente elementar, de ver que N uplo está pertencendo ao bordo de uma componente principal. Então, desta vez, obviamente, não hiperbólico. Enfin, digamos, a alfa é simplesmente no SL2R potencial N. Desculpe, não se é somente assim, mas implica que seja não exclusivo. Os dois podem acontecer juntos, mas a primeira possibilidade é que existe alfa tal que a alfa é parabólico. Mas os dois podem acontecer. Existe alfa e beta distintos, tal que o U a alfa é distinto do S a beta. Bom, de novo é bastante elementar. Obviamente, isso que eu chamei de conexão heteroclínica, mas no caso bem elementar, no caso realmente mais elementar de conexão heteroclínica, sem nenhuma coisa entre os dois. Eu não estou ouvindo. Igual, desculpe, obviamente. Está certo. Ok, então, a conexão heteroclínica, isso é o caso parabólico, mas corresponde ao caso de um ponto fixo aqui. De novo, isso é muito elementar. Deixo a prova exercício, talvez observando que se acontece isso, tudo bem. Numa direção, como eu expliquei, isso são obstruções a ser hiperbólico. Mas, do outro lado, se, por exemplo, isso não acontecer, você está no bordo, mas isso não acontece, então você pode definir os UA e os SA até o bordo. E, se isso não acontecer, eles vão ficar distintos, os U vão ficar distintos dos S, sem ficar entrelaçados, porque está no bordo e estavam separados no início. Mas uma vez que os U e os S, os A são hiperbólicos, cada um é hiperbólico, e os US são separados, é óbvio que tomando S, o envelope convexe das direções SAI e o U, a envelope convexe na outra direção, você tem dois conjuntos US que satisfazem as propriedades necessárias da proposição que eu apaguei, e isso implica que é uniformemente hiperbólico. Você pode também tomar pequenas vizinhanças e checar diretamente a condição de Kohn, tem várias provas aqui. Ok, então isso, é a parte, eu iria dizer, óbvia do conjunto de hiperbolicidade. E se não tivesse outros exemplos, não seria muito interessante. Mas vamos ver que temos. Vamos ver que, então... Mas, obviamente, essa parte, essas componentes principais, são as mais visíveis. Então, agora, eu vou considerar para o exemplo seguinte o caso de dois símbolos, então duas matrizes só. Então, eu vou definir um conjunto seguinte, o conjunto de matriz, de par de matriz AB,
tal que o traço de A é maior que 2, o traço de B é maior que 2, mas o traço de AB é menor que menos 2. Eu vou, digamos, enfin, generalizar se você quiser, digamos, eu vou passar desse conjunto ao conjunto um pouco maior, que é só obtido mudando os sinos de todos os jeitos possíveis. Isto é, o conjunto de AB, tal que traço A é maior que 2, traço B é maior que 2, e traço AB é maior que 2, em valor absoluto. Tudo isso, mas o produto dos traços é negativo, o sino aqui. Bom, é óbvio que se eu estou nesse caso, depois de trocar o sino de A e B, se necessário, eu vou passar para esse caso. Então, é a mesma relação que tinha entre componente principal especial e componente principal geral. Então, isso é simplesmente obtido a partir disso, saturando por mudança de sinos. Então, a proposição é a seguinte. Alors, eu pretendo que isso faz parte de um subconjunto do local de hiperbolicidade, que é distinto, disjunto de H0, e de fato que, digamos, esse conjunto é união de duas componentes conexas de H. Se você considerar H identidade sem esse mais aqui, você vai obter 8 componentes. E, finalmente, que os núcleos US para AB MH, US tem duas componentes. Então, no certo sentido, é o caso seguinte, porque o caso das componentes principais era o caso onde U e S era conexo, como eu expliquei na proposição anterior. De fato, eu vou fazer um desenho para ilustrar o que está acontecendo. Se AB satisfaz isso, e vamos ver logo o que é possível, de fato, desenhando o disco, então, A e B são obviamente hiperbólicos. Eu pretendo que as direções estáveis e instáveis vão ser organizadas assim, e de fato que vai ter um papel importante, e também o AB que está aqui, e o conjugado. Então, aqui eu vou ter BA, isso vai ser SBA e UBA, enquanto aqui eu vou ter SAB e UAB. E, bom, vamos ver no final da prova que o conjunto, o núcleo instável vai ser a união desses dois intervalos, enquanto o núcleo estável vai ser a união desses dois intervalos. Ok. Então, vamos lá, eu vou dar uma indicação da prova.
E vou começar, então, vou considerar AB, digamos, então, depois de trocar os sinos se necessário, e só considerar esse caso aqui, e começar por uma observação, que é que as direções estáveis e instáveis de A e B são distintas, como pontos do projetivo. Então, A e B são hiperbólicos, então certamente SA é diferente de UA, e nós estamos no caso parabólico, e SB é diferente de UB. Agora, por que SA é diferente de SB ou UB? Porque senão, por que UA é diferente de SB e UB? Porque senão A e B teria um vetor comum. Então, se tem um vetor próprio comum, se tem um vetor próprio comum, eu posso, depois de conjugar, usar esse vetor como o primeiro elemento de uma base e vou ver aparecer A como isso, B como isso, onde lambda mu tem que ser positivo porque os traços são positivos. Mas, nesse caso, você vê que o traço de AB, nesse caso, vai ser positivo. Porque vai ficar de forma triangular, com lambda mu positivo. Então, iria contradizer essa hipótese. Ok? Então, eu tenho aqui vetores distintos e vou usar, de fato, o A, o B como base. Isto é, eu vou conjugar AB e ver como que eles aparecem nessa base. Então, nessa base, A vai ser dessa forma, enquanto B, desta vez, vai ser dessa forma. E como eu tomei o vetor instável, você tem lambda maior que 1 e mu maior que 1. Agora, quando eu vou calcular AB, eu vou obter lambda mu menos 1 mais UV, lambda menos 1 mu, lambda mu U, et lambda menos 1 V. E a condição sobre o traço é que lambda menos 1 mais lambda menos 1, lambda mu menos 1 mais lambda menos 1 mu mais UV é menor que menos 2. Ok, então, quando você vê de qualquer jeito que UV, isso implica em particular que UV é negativo, porque lambda mu são positivos, e isso explica já as duas componentes. As duas componentes, de fato, correspondem a uma componente onde U vai ficar positivo e V negativo, e outra a situação é oposta. Alors, de fato, eu vou assumir esse caso, o outro sendo simétrico. De fato, a mudança de uma componente para a outra vai corresponder. Esse desenho que eu fiz aqui, de fato, corresponde a esse caso aqui. Esse caso simétrico corresponde a tomar esse desenho e mudar a orientação de P1, ou se você quiser fazer uma simetria axial desse desenho,
e que corresponde a conjugar a situação inteira, mas por uma matriz de determinantes menos uma, mudar a orientação. Ok? Então, eu vou assumir nessa situação que U é positivo. Bom, o passo seguinte é, digamos, checar essa afirmação, e que uma vez que eu estou pedindo que U seja positivo, eu estou obtendo um conjunto conexo. Eu falei que tinha duas componentes conexas, em particular, eu não tenho mais que duas componentes. As duas componentes são separadas por essas duas possibilidades. Então, a conexidade é clara. Primeiro, eu fiz uma conjugação para me botar nessa condição, mas uma conjugação por SL2R e SL2R é conexo. Okay? Então, conjugar por SL2R não muda de componente conexo. Segunda coisa é que estou com essas condições, obviamente isso é uma condição conexa sobre lambda e mu, e depois, uma vez que eu fixei lambda e mu, eu tenho aqui uma hipérbola, UV menor que uma certa constante M, uma hipérbola onde a condição que U é positivo determine um domínio conexo. Então, o conjunto de lambda, mu, UV, que satisfaz as condições de traços junto com a condição U positivo é de fato conexo. Ok, então, nessa altura, eu mostrei essa afirmação. Então, mas ainda não mostrei isso. Eu só mostrei essa afirmação. O passo seguinte é calcular, de fato, mostrar que as direções estáveis e instáveis de S, A, UA, os 8 pontos que aparecem nessa figura são, de fato, nessa ordem. Bom, aqui é um cálculo que eu não vou fazer, mas eu explico como fazer. Bom. Não, eu fiz o erro em apagar. O que você faz? Você toma lambda, você toma A. Eu vou reescrever A, desculpe. Eu não deveria ter apagado. B. E a condição era lambda. Isso era a condição de traço sobre AB. Lambda e mu são maior que 1. Então, você toma lambda igual mu grande. E você toma também U igual menos V grande. Então, com certeza, essas condições são satisfeitas. Aqui, eu tomei lambda igual mu, então isso vale 2. Então, a condição é UV menor que menos 4, que obviamente vai ser satisfeito. De fato, é suficiente tomar U maior que 2. E é um caso agradável, onde as contas se simplificam um pouco. É um caso extremo, porque eu tomei lambda mu muito grande. Então, para esse caso, você checa, isso é uma conta que eu não vou fazer, mas você checa que os 8 pontos que estão no desenho aqui são, de fato, tem uma disposição que é exatamente essa, nessa ordem cíclica. Vou escrever aqui, era SA menor que, alors isso é a ordem cíclica, menor que UAB, menor que SAB, menor que SB, menor que UB, menor que UBA, menor que SBA, menor que SA. Bom, isso é, no momento, num caso particular. Mas você depois argumenta do jeito seguinte. Enquanto eu vou me mexer nessa componente, na componente que eu estou considerando,
eu pretendo que os pontos vão ter que ficar disjuntos, distintos, e, bom, como eles estão nessa ordem em algum momento, eles vão ficar nessa ordem o tempo todo. Então, eu pretendo que esses 8 pontos nunca são iguais, são sempre distintos dentro da componente. De fato, eu comecei vagamente a fazer isso aqui, e exatamente o mesmo argumento. As matrizes estão ficando hiperbólicas, então os S estão ficando distintas dos U. Então, por exemplo, aqui eu não posso ter igualdade, aqui também. Aqui também. Bom, isso é porque as matrizes são hiperbólicas. BA é conjugada de AB, então BA é hiperbólica. E depois, se eu tivesse algum momento, alguma igualdade nos outros casos, eu teria um vetor, um autovector comum, seja como para AB, como já argumentei no início, mas senão seria de A e AB. Mas se A e AB têm um autovector comum, isso quer dizer que A e B têm um autovector comum. Ok? Então, eu iria concluir de novo que o traço de AB seria positivo, sabendo que o traço de A e o traço de B é positivo. Então, essa ordem cíclica que eu chequei para algum valor bem longe no infinito, vai de fato persistir em toda a componente. Então, isso vale essa, na componente ITER. De H, identidade mais. Bom, agora eu estou quase pronto a concluir. De fato, a concluir que meu par AB é de fato hiperbólico. Porque eu vou definir o U e S, como eles foram indicados aqui. Isto é, eu vou tomar U igual UA, UAB, união UB, UBA, e S igual SAB, SB, união SBA, SA. Então, eu tenho que checar, eu quero aplicar a proposição que eu enunciei logo no início dessa aula. Então, tinha várias condições. U e B, S são certamente compactos, disjuntos, não vazios, alternados, duas componentes alternadas. Então, a única coisa a checar é que verificar que AU união BU é contido em U e que AS união BS é contido em S, A menos M. As verificações são completamente simétricas. Digamos, tem 4 verificações, mas as 4 são simétricas. Se eu verifico, por exemplo, que AU é contido em U, então, aplicando a esse intervalo, isso é o ponto instável, então está atraindo tudo que está desse lado, então, obviamente, esse intervalo vai dentro. Mas não só esse intervalo vai dentro, esse também, porque temos que A UBA e UAB. AB e BA são conjugadas por A, e isso implica que a direção instável de BA, quando você aplica A, você obtém UAB. Então, esse ponto aqui vai, de fato, sobre esse ponto. Então, a imagem desse intervalo por A é um pequeno intervalo inicial aqui. Então, isso mostra que AU é contido em U, e as outras verificações são exatamente as mesmas, trocando AB, trocando A menos E. A menos 1, B menos 1. Ok, então,
você tem agora, você checou as propriedades necessárias de U e S, e isso permite de concluir primeiro que AB é uniformemente hiperbólico, isto é, que H identidade vai ser contido no H. Segundo, que US são, de fato, exatamente esses dois intervalos, como eu expliquei, mas isso quer dizer que eles têm duas componentes, como afirmado aqui, e quer dizer que, então, não pode ser na componente principal, já que na componente principal, o e S tem uma componente só. Ok, então essa componente vai ter um papel importante para descrever, de fato, todas as outras componentes para o subshift com dois símbolos. Antes de, precisamente, eu vou agora dar resultados sobre todas as componentes de H, no caso do shift com dois símbolos, mas antes uma pequena observação, talvez, é que vem com a descrição da componente. Se você toma AB no bordo dessa componente, dessas componentes, tem 8 componentes no total. Então, você vê primeiro que A, B, U, AB, uma das três matrizes é parabólica. E aqui não só é parabólica aqui no sentido forte. Parabólica, mas distinta de mais ou menos identidade. Por quê? Obviamente, isso é um aberto cujo bordo é contido no... se você está no bordo desse aberto, um dos traços tem que ficar igual a 2 nesse caso, ou menos 2 nesse caso. Mas, de novo, é sempre a mesma coisa. Se você tinha, por exemplo, se AB ou AB é igual à identidade, alors, digamos, por exemplo, se A é igual à identidade, mas isso não. Bien, de novo, alors, vou dizer mais identidade, porque se isto nesse caso, só pode ser mais identidade. Então, você tem que, obviamente, o traço de B seria, de novo, igual ao traço de AB. Mas, no bordo, nesse caso, o traço de B tem que ficar maior ou igual que 2, e o traço de AB tem que ficar menor ou igual que menos 2. Então, não podemos ter igualdade aqui. Então, esse caso, o caso de ser mais ou menos identidade, não pode acontecer no bordo para nenhuma das três matrizes. O argumento é o mesmo se é AB ou B, funciona de qualquer jeito. Ok, então, você vê que também uma diferença com o caso da componente principal. No caso da componente principal, tinha realmente as duas possibilidades no bordo, tanto uma das matrizes ficar parabólica como ter uma conexão heteroclínica. Nessa componente, que eu vou chamar de componente livre, de fato, a seguir, essas componentes, donc, livres, e a única possibilidade no bordo é ter uma matriz parabólica, e de fato, uma matriz não é qualquer uma, é uma das três matrizes seguintes, A, B ou AB. Bom, então, como anunciei, eu vou agora descrever completamente o conjunto de hiperbolicidade no caso de dois símbolos.
Eu preciso de uma pequena anotação. E vou considerar diffeomorphisme do espaço de parâmetro. Então, dadas duas matrizes no espaço de parâmetro, eu posso fabricar um novo par. Aqui são duas fórmulas, obviamente, simétricas uma da outra, trocando A e B, que estão fabricando um novo par de matriz. Então, isso são os diffeomorfismos do espaço de parâmetro SL2R quadrado. E vou considerar M o monoide, eu vou fazer qualquer composição de F mais e F menos, mas uma composição positiva. Eu não estou permitindo usar os inversos. Então, eu posso considerar F mais, F mais, F mais, F menos, mas não F mais menos 1. O monoide gerado por F mais e F menos. Então, é só se dar uma palavra de F mais e F menos e fazer a composição na ordem indicada. Ok. Então, temos a descrição do conjunto de hiperbolicidade para o shift com dois símbolos está contida nos teoremas seguintes. O primeiro teorema está falando das componentes. As componentes conexas de H são as componentes principais. Como eu lembrei, tem 4 componentes principais, o que chamei de componente especial, H0+, que as que são deduzidas por mudança de signo. E depois, para cada FMM, e cada componente conexa da componente livre que eu mencionei logo antes. Então, aqui tinha 8 componentes para cada nessa H-identidade. Aqui, obviamente, o conjunto enumerável. Enumerável. Uma componente que eu vou anotar HF, que é simplesmente a inverse. Imagem inverse. Alors, eu vou chamar de C, digamos, de C. Só tomar... desculpe. Oui, enfin, vou botar CF nesse caso. Não, desculpe, não estou muito... Para cada F, eu vou dizer do jeito seguinte, as 8 componentes conexas de HF, que é... Assim é melhor. HF continua sendo F-1 de H-identidade, isso era o conjunto de componentes livre. Ele tinha 8 componentes, eu posso trazer pelo diffeomorfismo F e obter de novo 8 componentes. Eu pretendo que assim você tenha uma lista completa das componentes conexas do H. Essa afirmação inclui o fato de uma componente determina o elemento aqui do M. Se a componente não é principal, existe exatamente um elemento de M e exatamente uma componente de H-identidade, tal que essa componente seja obtida tomando a imagem inversa pelo F. Ok? Bom, eu vou dar uma ideia da prova desse teorema daqui a alguns minutos. Mas antes eu vou continuar
enunciando alguns resultados sobre a estrutura. Então, o teorema seguinte diz que as componentes conexas de H, que eu acabei de escrever aqui, têm fechos disjuntos. Que é compacto. Que essas componentes vão para o infinito. Isto é compacto do conjunto de parâmetros. Só encontra número finito de componentes conexas. Bom, a última observação já é conhecida, num certo sentido, enfin, ela vai junto com essa descrição das componentes. No bordo de uma componente conexa de H que é não principal, uma matriz a uma palavra MAB fica parabólica. Isto é, não precisamos da conexão heteroclínica. Sim? Se o multicore tem duas componentes, o núcleo do multicore tem duas componentes conexas, então a matriz pertence ao H e D? Sim, de fato. Eu vou descrever daqui a pouco essas componentes quando o F é maior. Essas componentes, digamos, M vai corresponder de um jeito natural aos racionais no intervalo 0,1, de jeito que a identidade que corresponde ao meio. E, em geral, se você tem um F que corresponde a P sobre Q, o Q vai ser o número de componentes conexos do U e S. O P vai ter uma interpretação também. Então, digamos, essa correspondência é natural do ponto de vista da dinâmica do U e do S. Eu acho que não vou ter tempo de entrar demais nessa descrição, mas eu vou dar, pelo menos, um exemplo com 2/5, digamos. Desculpe, sim, absolutamente. A árvore de Faré aqui, que vai ser translada aqui. Eu quero, antes de entrar um pouquinho nas provas, dar alguma indicação, dar um resultado a mais. Isso está precisando de uma definição suplementar. Esse E vai ser o conjunto elíptico. Então, é o conjunto de X. Essa definição pode valer... Não, conjunto de parâmetros, desculpe. É uma definição que vale para, de fato, qualquer subshift, não precisa ser o shift completo. Um conjunto de parâmetros tal que existe uma órbita periódica no subshift, digamos período M, e tal que a matriz associada, o produto associado, é elíptico. Alors, elíptico, eu lembro, quer dizer que o traço é estritamente menor que 2. Isso é uma condição aberta. É uma condição aberta. Então, esse conjunto é obviamente aberto e também, obviamente, disjunto, de H.
Alors, há um resultado geral, válido para qualquer subshift, que é do Arthur, que diz que quando você fecha o E, de fato, você obtém o complemento do conjunto de hiperbolicidade. Temos, no caso de dois símbolos, aqui sim mais geral, subshift, mais geral. Aqui é um caso especial de dois símbolos, onde podemos ficar um pouco mais preciso, isto é, temos também o oposto, e com mais, para ser mais explícito, a fronteira de E e de H é a mesma, e o complemento, obviamente, da união. São dois abertos disjuntos, cuja união é 10, e a fronteira dos dois é, de fato, o complemento. Okay? Isso é um pouquinho mais fraco. Isso poderia ser válido em geral, digamos, mas não temos prova, e isso foi mostrado antes por Arthur. Eu não sei se... Bom, talvez eu vou dar uma indicação também da prova disso. Ok. Bom, eu não pretendo provar absolutamente tudo, mas eu pretendo dar uma indicação das principais etapas da prova desses resultados. Talvez uma primeira parte é checar, de fato, que esses HF, bom, eu vou escrever duas proposições, cuja união faz já uma boa parte desses resultados. Então, digamos, primeira proposição, está simplesmente dizendo que o HF que está definido aqui é contido no conjunto de hiperbolicidade. Eu vou voltar aqui. E a segunda, certamente, é parte desse teorema, mas mais fraco. A segunda proposição, que é a parte essencial da prova do teorema AB, diz o seguinte: o conjunto de parâmetros é a união disjunta dos conjuntos seguintes. O primeiro conjunto é o fecho das componentes principais. O segundo conjunto é o aberto E, onde é um produto das matrizes elíptico. E dos fechos HF, quando o F vai percorrer todo o monoide M. Então, estou pretendendo em particular que esses vários conjuntos têm fechos disjuntos, e que se você não está em nenhum desses dois conjuntos, você vai estar exatamente num desses conjuntos. Bom, então, você tem que se convencer que aqui tem boa parte, essencialmente tudo,
desses teoremas A e B, não completamente tudo, e vou voltar nisso. Bom, isso garante que isso está contido no local de hiperbolicidade. Do outro lado, quando eu vou para o bordo do HF, isso quer dizer que alguma palavra MAB vai ficar no bordo de H identidade, no bordo desse conjunto que estava correspondendo a uma matriz parabólica. Então, pela descrição que eu dei do bordo desse conjunto H identidade, e por essa definição, onde F é numonoide, então é dado por palavras MAB, isso está dizendo que quando você está no bordo do HF, certamente você não está no local de hiperbolicidade, já que temos uma palavra parabólica, que é uma obstrução óbvia. Então, isso está dizendo que as componentes do HF são componentes de H. E agora, essa decomposição está dizendo que, bom, se você está aqui, obviamente, você não está no local de hiperbolicidade, isso é do junto do H, e se não, você está exatamente nessa lista de componentes, no fecho dessa lista de componentes. Então, isso está implicando esse teorema A. Se você olha o segundo aqui, vai ter que provar, de fato, alguma coisa a mais, e para checar, em particular, essa propriedade. Essa propriedade, como indiquei, já é consequência da propriedade correspondente para o H-identidade. Bom, isso está seguindo já dessa decomposição. Alors, tem uma pequena verificação que eu não fiz, é que as várias componentes do H-identidade, de fato, têm fechos disjuntos. Fixando aqui a H-identidade, os fechos são disjuntos. Mesma coisa para as várias componentes principais, onde você muda o sinal, que de fato os fechos são disjuntos. Mas uma vez você sabe disso, que é completamente elementar, segue. Isso está seguindo de novo dessa decomposição, que está afirmando, por exemplo, que H0 bar é disjunto de HF bar quando F é MM. Ou quando toma 2F, F e F', HF bar é disjunto de HF' bar. Ok? Então, basicamente, isso é a única parte que realmente não é uma consequência das duas proposições. Quanto ao último teorema, o teorema C, de novo segue, está dizendo que se você não está no... Bom, tinha a parte do Arthur, que está dizendo isso. Desculpa. Mas essa parte aqui está dizendo a propriedade oposta. Se você não está no local onde é elíptico, então você está no fecho de uma componente. Ok. Então, deixa eu explicar um pouco as coisas relacionadas com proposição 1 e 2. O 2 sendo a parte mais importante. Então, considerando F, então, eu começo com a proposição 1. Talvez eu vou começar por explicar alguma coisa que completa a descrição da componente livre.
a componente livre tinha uma dinâmica assim, onde, alors, eu não sei se eu fiz, eu acho que... Isso é o desenho que eu já fiz para componentes livres. Então, eu pretendo que, de fato, temos aqui uma propriedade de hiperbolicidade mais forte. Não só o par AB é hiperbólico, mas alors, eu vou chamar de grupo hiperbólico. Não escolhi realmente. Do ponto de vista do grupo, é uma propriedade mais forte. Isto é, não só vous permitir de fazer as composições de A e B, mas eu vou permitir de usar A-1 e B-1, desde que eu não estou fazendo alguma coisa estúpida, que é de seguir A por A-1, porque senão, obviamente, eu cancelar o conhecimento. Em outros termos, eu vou considerar um subshift, mas desta vez com 4 símbolos, que seria A, B, puis A', B', os símbolos, onde a transição, todas as transições, alors A' é aqui para A-1, B' para B-1, e as transições, então 4 símbolos, e as transições proibidas são, obviamente, as transições de A para A' e na outra direção também, e de B para B' e na outra direção também. Então, é hiperbólico do ponto de vista do grupo, porque quando estou olhando esse parâmetro para esse shift, é hiperbólico. Bom, isso é só uma definição aqui. Para o shift sigma definido aqui. Em outros termos, você está permitindo mais produtos que para o shift com 2 símbolos, onde só as palavras de AB aparecem, aqui palavras reduzidas, incluindo B-1 e A-1, pode aparecer. Por que, de fato, tem essa hiperbolicidade? Porque, de fato, a gente viu que esses 2 intervalos estavam indo no mesmo. As imagens por A estavam indo aqui. Mas esse intervalo, esse próprio intervalo aqui, alors, vai no interior. Em outros termos, eu vou construir um multicone. Alors, desta vez, um multicone para um subshift. Isto é, eu tenho que ter um multicone para cada letra. O multicone para A vai ser, de fato, simplesmente uma pequena extensão. Eu vou usar verde. Multicone para A vai ser uma pequena extensão dessa vizinhança aqui. O multicone para A-1, uma pequena extensão dessa vizinhança aqui. Então, isso é MA. Aqui seria o M A', correspondendo a A-1. Aqui seria o multicone associado a B', e aqui o multicone associado a B. Então, você vê que você vai ter a propriedade
necessária. Bom, eu lembro o critério, que era de ter A alfa M beta contido em alfa cada vez que a transição de beta para alfa é possível. Então, nesse caso, onde todas as transições são permitidas, menos aquelas, eu estou dizendo que quando eu vou aplicar A até tudo menos MA', eu vou MA, isto é, esses três intervalos vão MA, mas como esse estava indo MA, esse que está entre os dois, vai também. Então, simplesmente uma consequência elementar da ordem cíclica do projetivo. E, bom, esse argumento para A é completamente o mesmo para B, B' e A'. Ok? Então, temos essa propriedade. É uma propriedade que é característica, vale para a componente livre, essa é H identidade, mas não vale para a componente principal, obviamente. Na componente principal, isso simplesmente é falso. Mas nessa componente livre, vai ser automaticamente, tem alguma hiperbolicidade mais forte que a hiperbolicidade inicial. Ok. Agora, uma vez que você sabe dessa propriedade, essa coisa aqui é bastante elementar. Se você escreve f de AB como a linha B', tal que a linha é uma palavra W1 de AB, B' é outra palavra W2 de AB, mas de fato vai ser como foi uma composição de difomorfismo A-AB, você pode inverter isso e escrever A como uma certa palavra W' de AB, B, a linha B', desculpe. Bom, existem certas palavras que permitem inverter essas fórmulas, mas agora, suponha que AB suponha que AB, então, pertence a HF. Não, desculpe, então, sim. Então, isso implica que a linha B' pertence, por definição, a H identidade. Quando agora você vai escrever uma palavra qualquer MAB, uma palavra MAB, e vou substituir AB por as fórmulas que estão lá. Isso quer dizer que eu vou... Então, isso é uma certa palavra W' de A' B', onde, como W' e W'1 e W'2 são fixados, você vê que o comprimento da palavra W', alors, em que direção que eu quero? Oui, é menor. Oui, talvez eu não fiz a correção na direção certa. Sim, W' é menor ou igual que uma constante vezes W. Isso é o comprimento da palavra. Mas, então, quando você vai estimar a norma, desta vez é a norma é R2,
como a norma de matriz. Bom, no momento é só substituir isso como, usar, desculpa, isso para distinguir as diferentes normas. Então, isso é a norma como palavra, como comprimento, isso é a norma como matriz. Então, bom, são as mesmas matrizes, então a mesma norma. Mas agora, como a linha B' era grupo hiperbólico, então, hiperbólico tipo grupo, essa palavra que usa a linha menos 1, B' menos 1, obviamente, essa palavra vai ter norma exponencialmente grande no comprimento. Um certo delta versus a norma. E então, por essa desigualdade, desculpe, não é isso que eu estava querendo. Bom, então eu tenho que usar as fórmulas na outra direção, desculpe. Eu escrevi a coisa errada, mas eu posso, obviamente, inverter essas fórmulas. Isso vale nas duas direções. C menos 1 é também com C. Ok? E dizer que isso fica maior que delta sobre C, norma de W. Então, isso está dizendo que as normas dos produtos de AB estão crescendo exponencialmente rápido com relação ao comprimento, e isso é um dos critérios de hiperbolicidade uniforme. Então, isso mostra que, de fato, está contido em H. Ok, então, o essencial é essa propriedade de hiperbolicidade forte que permite de usar os inversos na componente livre, que não vale na componente principal. Ok, então, agora essa propriedade, essa proposição. Essa proposição é um pouco complicada. Eu não vou dar todos os detalhes, mas alguns detalhes. Então, há um lema essencial que é o seguinte, que eu vou usar alguma terminologia, e vou dizer que há um par AB é torto, se A, B não são elípticos, nenhum dos dois, e o par AB também não está na componente, no fecho das componentes principais. Não está. Bom, é uma definição. Torto. Okay? Então, o lema crucial é o seguinte, mas eu vou deixar realmente sem demonstração. Se AB é torto, então acontece exatamente uma das possibilidades seguintes. Então, exatamente quer dizer que essas possibilidades são exclusivas uma da outra. Primeira possibilidade que o produto AB é elíptico. A segunda possibilidade é que o AB está no fecho do conjunto livre, H identidade. E as duas outras possibilidades usa os geradores do monoide, que sumiu, mas
Então, isso seria F mais de AB. Isso é torto, de novo. E, finalmente, a simétrica, que é BAB, é torto. Bom, como eu falei, eu não quero realmente, eu não vou demonstrar esse lema, porque envolve discutir vários casos e não é muito instrutivo. Talvez deixar só mencionar o seguinte, quando isso para esclarecer a noção de torto, ok? Alors, é um pouco mais complicado pelo fato, se AB é torto, certamente A, B são diferentes de mais ou menos identidade. Isso é uma primeira coisa. Porque, de fato, se deles fosse mais ou menos identidade, seria no fecho de uma componente principal. Okay? Então, essa é a segunda possibilidade, junto com a primeira, mas está proibindo isso acontecer. A segunda é que, quando AB... Então, isso como AB não são elípticos, ele poderia ser parabólicos, mas se são parabólicos, como são diferentes de mais ou menos identidade, ainda pode definir UA e SA, que no caso parabólico são iguais, ok? Mas são bem definidos, ok? Enquanto quando é identidade, não tem nenhuma direção privilegiada. No caso parabólico, diferentes de mais ou menos identidade, essas definições invariantes são ainda bem definidas. Então, isso quer dizer que UA, SA, UB, SB são bem definidos. E, de fato, a disposição desses pontos aqui vai ser a seguinte. Aquela, de fato, é o oposto. Como sempre, você pode mudar a orientação cíclica. Mas você tem que permitir aqui uma coincidência desses dois, no caso parabólico, e uma coincidência desses dois. Então, eu estou dizendo o equivalente a isso, onde aqui realmente é separado, esse intervalo não é vazio, esse intervalo é separado, mas você poderia estar no caso limite, com A ou B parabólico, onde o A fechou sobre SA e o B fechou sobre SB. Bom, uma vez que você está nessa situação, de novo, eu não estou realmente mostrando o lema, simplesmente tentando explicar de onde vem o lema, ok? Depois você tem que realmente fazer a discussão um pouco mais séria, digamos, com mais de precisão que eu estou fazendo. Mas uma vez que você está nesse caso, você está começando a ficar numa situação semelhante à situação livre que eu discutei, a situação de H-identidade. Alors, de fato, bom, se AB é elíptico, tudo bem, é a primeira possibilidade, e quando AB é elíptico, os outros três estão proibidos, porque torto proíbe de ser elíptico, então isso não pode ser elíptico, AB e BA são conjugados, então certamente isso está proibindo os outros três. Então, bom, se o primeiro está satisfeito, tudo bem, então você vai assumir que AB não é elíptico. Então, uma vez que AB não é elíptico, você de novo pode satisfazer isso, de novo tudo bem. Tem que checar que no caso onde, bom, isso a gente já fez a figura, mas quando você tinha o BA, AB, SAB, você pode verificar quando você considerar, por exemplo, o par A e AB, no caso da componente A identidade, esse par, os U são juntos e os S são juntos. Então, de fato, o par
A e AB está na componente principal. Mesma coisa para o par BAB. Ok? Então, essa possibilidade está proibindo as outras duas aqui. Então, falta ver que se você não satisfaz nem isso, você satisfaz um dos outros. Ok? Então, você já sabe, por causa que AB não ser elíptico, que AB vai ser parabólico ou hiperbólico. Mas, de qualquer jeito, vai ser diferente da identidade e você vai conseguir definir o AB e SAB. Alors, depois, j'ai uma questão de checar em que ordem que os vários pontos vão acontecer, e checar que uma das possibilidades, correspondendo agora a AB e BAB, vai de fato acontecer. Bom, e temos de discutir vários casos, mas vai ser finalmente chegar no final. Eu não vi o início da observação. Aí não é suficiente checar que a quantidade de componentes conexas do Bitcoin é maior do que zero? Aqui eu não assumi que AB é hiperbólico. Sim, Isso. Mas nos últimos dois casos, se você já sabe que A e AB não são elípticos, se você sim, mas eu não tenho multicone ainda, porque eu sei que as matrizes, como matrizes, são hiperbólicas, mas eu não... Tem as direções. As direções... Não, mas eu não sei ainda que o... Digamos que pode acontecer que algum produto mais sofisticado seja elíptico. Isso vai acontecer, de fato. Eu vou explicar como eu vou aplicar esse lema. Digamos, de fato, deixa dar uma pequena indicação agora dessa proposição. Não acabou ainda. Então, eu quero, baseado nesse lema que eu não mostrei, mas eu dei vaga indicação, eu quero indicar uma prova dessa proposição. Então, eu começo com uma matriz, eu vou, obviamente, então, bom, eu vou, se está aqui, já acabou, e se tem um produto equilíptico, tudo bem, já acabou. Isso é aberto, então, certamente, é disjunto disso, porque que eu fecho de um conjunto disjunto D. Ok? Então, eu começo com AB. Eu vou assumir que nenhum produto é elíptico, e de fato, nem preciso. E também AB não está em H0. Então, eu pretendo que, de fato, vai existir um único F tal que não está, oui. Tal que AB pertence ao fecho de HF. Então, eu vou aplicar, de fato, então, o primeiro passo, o AB sozinho não são elípticos, eu não estou aqui. Okay? Então, eu vou aplicar uma primeira vez o lema, e olhar qual caso acontece. Bom, se esse primeiro caso está proibido por essa hipótese aqui. Então, eu não vou cair nesse caso. Se eu estou caindo nesse caso, eu fico satisfeito, e isso não vai acontecer. Ok? Então, eu já encontrei minha componente. Sinon, existe epsilon, tel que, alors, si AB não pertence, alors, vous chamar A0, B0, a coisa inicial, e existe um primeiro epsilon 0, tel que F epsilon 0 de AB, seja S, seja S, existe de fato um único epsilon 0, que eu vou chamar de A1, B1, e torto, de novo. Ok? E agora eu vou aplicar de novo o lema para esse elemento. Alors, se de novo eu não posso cair no primeiro caso,
porque isso iria de novo fornecer uma palavra. Alors, você vê que de fato não é qualquer palavra que vai ficar elíptica. Eu não preciso nem assumir que todos os produtos não são elípticos, eu só preciso assumir que os produtos que são obtidos a partir dos elementos dos monoides, as palavras que acontecem nos vários produtos do monoide, essas palavras não são elípticas. Por exemplo, só para dar uma ideia, um elemento tal que A2B, A4B, não aparece em nenhuma composição do monoide, de fato. Então, por exemplo, eu nem preciso assumir se essa palavra fica elíptica, de fato, temos uma palavra mais simples que vai ficar elíptica. Bom, isso é um detalhe. Mas voltando aqui, eu estou com o segundo elemento torto. Alors, se esse novo elemento fica nessa componente, isso quer dizer que o A0, B0 inicial estava na componente HF epsilon 0. A imagem inversa do A1, B1, que agora está ficando nisso. Se não, então é torto, então tem dois casos, seja A1, B1 pertence a H identidade, seja eu vou definir epsilon 1 U de A1, B1 como A2, B2, que é torto. E de novo com epsilon 1 único é mais ou menos. Ok? Bom, então, o que falta verificar para ter a prova completa da proposição 2, de fato, é que esse processo termina. Que a certa altura, eu vou cair nesse caso. Bom, ou nesse caso que corresponde a E, ou nesse caso que vai me dar o HF. Que não vou iterar isso um número infinito de vezes. Ok, como que... Alors lá eu tenho que... Bom, eu posso apagar esse lema. Alors là, um pouco de álgebra. Enfin, então, eu vou assumir aqui que o processo não termina. Então, eu defini por indução uma sequência de elementos tortos para cada K. Então, talvez uma pequena fórmula. Atrás de A quadrado B, existe uma expressão aqui, em termos de par AB MSL 2R. Que eu deixo você verificar. Então, eu vou usar essa fórmula do jeito seguinte. Eu vou considerar, quando eu estou com duas matrizes, o conjunto de números que são os traços de A, B e do produto AB. Ok? Então, eu quero entender como isso vai evoluir quando eu vou aplicar os elementos do monoide. Então, por isso que essa fórmula serve, obviamente, porque o produto para A a B vai ser A2B, e temos uma expressão direta em termos dos elementos do monoide. Então, de fato, se eu posso definir φ mais
de xyz como sendo xz menos y, e φ menos de xyz como sendo zy yz menos x. Esses termos correspondem a essa fórmula aqui. E eu vou ter que I aplicado a f epsilon de AB, e φ epsilon de I de AB. Isso é simplesmente reescrever essa fórmula com a definição dos geradores do monoide. Agora temos uma coisa interessante, é que de fato essas transformações que são, você pode checar, que são de ordem 2, não, enfin, permutées, desculpe, são de ordem 2 com uma permutação diferente das coordenadas, mas de fato eles preservam a quantia seguinte. Quando você faz essa a soma dos quadrados menos o produto, o J aplicado a φ mais ou menos de xyz continua o mesmo. Então, essa função de três variáveis é independente e invariante por essas duas transformações. Ok. Isso é uma primeira coisa. Então, em particular, quando eu vou olhar o J de I de AKBK, então, os AKBK foram obtidos por aplicações sucessivas de dos elementos do monoide. Então, isso é independente de K, fica constante no longo da sequência. E se você calcula o valor inicial, você vê que inicialmente você começou com, você pode checar que J de I de A0, B0 é estritamente maior que 4. Sim, porque você começou com, digamos, depois de mudar sinal, trace A maior que 2, trace B maior que 2, trace AB menor que menos 2. Não, desculpa. A computação, eu vou fazer a computação que é um pouco mais sutil, desculpe. Então eu vou fazer ela, senão vai. Eu tenho que reescrever de novo que AB é torto. Então, usando a mesma representação que eu já usei, discutindo a componente livre, mas desta vez, no momento ainda não diz nada sobre o EV, é só dizer que eu estou usando como base. Eu estou usando que se é torto, o vector instável do A não vai coincidir com o vector instável do B. Isso é sempre a mesma razão. Se fosse verdade, seria no fecho da componente principal, de fato. Então, essa representação, quando você calcula, eu fiz o cálculo e não vou. Você obtém o seguinte. Mais 4, ok? Então, onde... o traço de AB é lambda menos 1, eu já calculei isso. E observa que o V
Alors, oui, desculpe. O V tem que ser negativo, isso é a absorção que eu fiz sobre a ordem relativa UB, SA, SB. Dizer que os pontos são nessa ordem quer dizer a mesma coisa dizer que o V é negativo. Agora, quando você olha essa fórmula, esse termo aqui vai ser positivo, então, em particular, você vê que o J é, de fato, maior que 4. O fato de ser torto. A outra observação que vemos aqui, que traço de AB vai ficar menor quando é torto que o max, o maior de traço A, traço B. Ok, então, agora como está ficando o final da prova, então, no longo da sequência AKBK, eu vou considerar TK, que é a soma dos traços, MK, que é o máximo dos traços, e delta K, que é a diferença segunda dos T. Alors, tem várias observações a fazer. Sobre os M, essa fórmula que está aqui, e a definição dos dois geradores do monoide, está dizendo que a sequência MK vai descrescer. Porque a cada etapa vai se substituir A ou B, um dos dois, pelo produto numa direção ou a outra. O traço do produto não depende se é AB ou BA. Então, a fórmula que está no outro quadro garante que MK não vai aumentar. Tá? Depois, há uma fórmula a checar para delta K. Delta K, quando vai ser... Alors, é uma computação de novo. Tem duas possibilidades, de fato três, duas simétricas aqui. Deixa eu escrever as possibilidades. Bom, é uma computação direta. Dos vários casos possíveis. Então, isso é no caso de ter εk igual a εk mais 1 igual a 1. Isso é o caso simétrico. E isso é o caso onde não são iguais. Bom, lá eu... Desculpa. Obrigado. Bom, o ponto fundamental é que isso é positivo. É positivo porque... oui, desculpe, eu deveria dizer, eu comecei com trash, nesse caso. E a cada etapa, se o produto fosse negativo, isso iria cair na componente H identidade. Então, esse foi proibido. O caso elíptico foi proibido, só sobra o caso maior que 2. Então, nessa sequência aqui,
os traços das matriz sempre ficarão maior que 2. Então, estão ficando sempre maior que 2, então, com traços maior que 2, obviamente, esses 3 números são positivos. Mas se essa sequência é positiva, essa sequência TK é convexa, mas é convexa ficando maior que 4. Então, essa sequência vai ter limite. Ela vai ter limite. Agora, o que pode ser o limite? Enfin, como que isso pode acontecer? Eu pretendo que você tenha uma contradição, você vai agora contradizer esse fato aqui. Porque, de um lado, então, TK convexe, isso implica que TK tem limite, converge, e isso implica, em particular, que ΔK vai para zero. Não só vai para zero, como a série converge, mas, bom, certamente o ΔK vai para zero. Mas então, quando você olha as fórmulas do ΔK, você vê que não tem muitas coisas que podem acontecer. Por exemplo, se vai para zero, envolvendo esse caso um número infinito de vezes. Mas para ΔK ir para zero nesse caso, os 2 traços têm que ir para 2. Os traços ficam maior que 2. Então, os 2 traços indo para 2, mas quando você joga os traços nessa definição, você teria x, y e z, nesse caso, todos iguais a 2, e o valor, nesse caso, dá 4. Dá 4, contradizendo o fato que o valor inicial é estritamente maior que 4 e que esse valor fica constante. Okay? Então, esse caso está proibido para K bastante grande. Então, temos que excluir também os outros casos, mas quando você, por exemplo, está caindo esse caso para K bastante grande, então você teria necessariamente, a partir de certa altura, todos os epsilon sempre igual a 1. Mas nesse caso aqui, por exemplo, você não vai mudar mais o A, ok? Mas se você não muda mais o A, isso fica maior que 2, para isso ir para 0, o traço teria que ficar igual a 2, de novo seria uma contradição, porque você, a qualquer momento finito, o traço tem que ser superior. Okay? Então, no total, você está excluindo as 3 possibilidades, está concluindo que essa afirmação aqui é impossível. Ok? Bom, eu vou mais ou menos, no total, você obtém que é impossível que essa sequência seja definida e torta para todo o K. A pequena parte que estava faltando é sobre o compacto encontrando um número finito de componentes. É só olhar a prova que, mas agora com um número finito de vezes, o que está acontecendo de fato quando a sequência não está mais definida. Então, você tinha a certa altura o traje de AK que era maior que 2, o traje de BK que ainda era maior que 2, e então o traje de AK-BK que ficou menor que menos 2. É isso que aconteceu. De fato, mais estamos nos fechos das componentes. Então, é isso que está realmente acontecendo a certa altura. Quando você, mas na vez anterior, os 3 traços ainda estavam, no caso, maior ou igual que 2. Então, você vê, quando você volta nesse contexto aqui, desculpe, com o TK, ou talvez TK mais 1, você vai ver que TK ainda estava maior ou igual, enfin, você vai ver de fato, desculpe, que o que está acontecendo quando você passa desse lado para esse é que o TK
menos TK mais 1, talvez, menos TK, vai ficar maior ou igual que 4, porque um traço vai ser de uma matriz maior ou igual que 2, vai ser substituída por uma onde é menor ou igual que menos 2. Então, desculpa, era descrescente, não, era convexe, sim, é menor ou igual que menos 4. A sequência é concava, descrescente, mas você vê que você vai ter que passar por cima, num certo sentido, os traços aqui têm que passar por cima do intervalo menos 2, 2. Mas agora, essa propriedade, junto com a convexidade, está dizendo que você tem que começar muito alto. Era convexo, então essas sequências de diferenças descrescentes, então você tem que começar muito alto. Então, quer dizer com traços muito altos. Quer dizer que se você está num compacto, os traços são limitados e então você vai encontrar, essa sequência vai parar no momento que só depende do compacto, que de fato é mais ou menos explícito em função dos traços. Então isso mostra essa última propriedade que um compacto só encontra um número finito de componentes conexos. Ok. O que eu não fiz hoje é descrever um pouco os multicones, de fato os núcleos, para essas componentes HF. Então eu vou fazer isso na sexta-feira, não fazer uma teoria completa, mas pelo menos explicar um pouco o que está acontecendo, fazer o desenho para 2/5, digamos, e depois, na sexta, eu vou explicar esse outro teorema geral que eu mencionei na aula passada, que é sobre o bordo das componentes e conexão heteroclínica e periódico parabólico. Obrigado. Para 3 símbolos, Sim. o problema é que que não tem o operador de substituição adequado para características. Não, para 3 símbolos eu não tenho nenhum lema adequado. Bom, 3 símbolos simplesmente é falso certas conclusões. Por exemplo, existem compactos que encontram um número infinito de componentes. Não, mas digamos coisas bem qualitativas que são falsas. Ok? Acontece que pode ter componentes, sequência de componentes que se acumulam a outra componente. E isso não acontece aqui, as componentes simplesmente... Então, existe realmente, é ligado com conexão heteroclínica. Digamos, bom, aqui a conexão heteroclínica só acontece em relação à componente principal, é meio... Oui, é não tinha, digamos, eu vou explicar isso, talvez não a próxima vez. A próxima vez vou explicar esse teorema sobre existência de conexão heteroclínica, mas o fenômeno de acumulação de componentes, isso fica talvez para a vez seguinte. E a terceira que vai ser a conexão. Sim, exatamente. A relação, de fato, vamos ter uma relação assim, a conexão vai ser 3 matrizes ABC com essa relação, no caso mais elementar, é isso que vai criar, de fato, uma acumulação de componentes. E no caso de se você pula para o GL2, Para GL2, sim, para operações coletivas, sim, não determina não tem controle de capacidade, não vale a função. eu não posso ser, oui, sem pensar, sem determinante. Que o determinante seja diferente de Sim, entendi. Não, eu entendi a questão, mas eu não sei. As equivalências deve ser bom parabólico, ou seja, Bom, o fato Oui, eu estou realmente olhando a dinâmica do projetivo, então não seria, tem que reinterpretar a hiperbolicidade, mas de fato a dinâmica que estou olhando é a dinâmica do projetivo. Mas por isso a construção é um projetivo para GL2, Sim. esses dois são exatamente a mesma. Não, exatamente, sim. Não, absolutamente. E na componente principal, se você diz o ciclo agora como as aplicações difro-crucivo, Sim. e
E na componente principal você teria o polo sul, polo norte, perturbações da deformação do polo sul, polo norte. Será que pelo menos dá para dizer que no bordo das componentes principais vale o mesmo teorema? Mas você está fazendo o diffeomorfismo de círculo em vez de transformações de SL2A? Na componente principal só. Ou seja, a componente principal teria o polo sul, polo norte e deformações dele. Então, agora você está permitindo qualquer diffeomorfismo. Problema, oui, não sei. Isto. Pois é, que o elemento de referência, que seria o A, duas vezes, o polo sul, polo norte, duas vezes. Então seriam deformações essa coisa. E a combinatória mais ou menos a mesma, teria que ou virar uma selanosa, um parabólico, ou intercambiar o corpo quadrado com o propulsor. Às vezes, eu não sei se vai entrar na sua discussão. O problema com o diffeomorfismo pode ter mais de um atractor e mais de um repulsor, se não é uma coisa específica, a transformação de SL2A. Sendo uma componente conexa da principal, por exemplo, aquela... Sim, não entendi, oui. Não, mas pode ser nesse caso. No caso, você pode estar certo, eu acho. Mas eu teria... eu não... eu gostaria de checar, digamos. Eu não chequei. Eu tinha uma outra pergunta. Sim? Uma vez que você sabe que AB não é elíptico, Sim. para você checar que não está no fecho da componente principal, Sim. não alcança com saber que as direções UA, B, UAB, SA, SB, SAB não estão entrelaçadas? Sim, não, isso que eu tentei... oui, de fato, digamos, esse torto aqui que eu falei, a gente usa torto sempre usando essa disposição das direções estáveis e instáveis. Então, eu acho que, de fato... Se você chega que elas não estão entrelaçadas, então ele já não é, sabe que não é elíptico, ele então é torto. Então, depende se é A, B ou... Quando você tem A, B... Tem todas do mesmo lado. Sim. Então, se é tudo do mesmo lado, vai ficar no fecho da componente principal. O que está acontecendo é, às vezes, você tem um par... A gente tinha... quando tem A, B e AB, você pode ter AB entrelaçados e A, AB não. Enfin, digamos, tem que discutir cada par entre si eu não sei se eu estou respondendo à questão. Mas, Sim. Não, mas o lema, a parte do lema que eu não provei é realmente discutir puramente uma questão de ordem dessas direções. Era isso que eu estava falando. Com respeito ao lema, você Sim. pode só checar se... Oui, o lema é realmente checar todas as possibilidades. Simplesmente tem vários casos a considerar, dependendo se é hiperbólico, parabólico, discutir o caso. Então, é uma sucessão de casos que não é muito instrutiva no quadro negro, mas, de fato, é uma discussão, basicamente, da ordem cíclica das direções e absolutamente. Não tem nada mais. Não é complicado em si, simplesmente não é muito instrutivo da